Continuando a nossa sequência de exercícios da aula 6 do curso de Álgebra Linear, cujo tema é Transformações Lineares, nós temos aqui, nessa videoaula, a resolução do terceiro exercício, que pede para a gente verificar se a reflexão de um vetor do R2 em torno de outro vetor do R2, ou, como está enunciado lá, em torno de uma reta que cruza a origem do sistema, é realmente uma transformação linear. E a gente aqui vai verificar através de exemplos que sim. Então, dado o vetor original xy, vamos obter um vetor x', y', que é a reflexão deste vetor aqui em torno de uma reta que tenha equação y igual a ax. Ou, podemos dizer, em torno de um vetor com componentes x e ax. A transformação linear, que faz a reflexão do vetor no R2, é essa aqui. Essa é a matriz da transformação linear, onde o A é o coeficiente angular da reta, que define a inclinação do vetor em torno do qual será feita a reflexão. Então, é possível encontrar este vetor definido desta forma, de modo que esse vetor é o resultado da reflexão desse em torno da reta AX. Começo aqui com o exemplo A valendo 2 e vou definir inicialmente o vetor que nós queremos fazer reflexão, é o vetor de componentes 1, 4. Vou definir o vetor de componentes 5 e A vezes 5 simplesmente para representar a nossa reta em torno da qual será feita a reflexão. E vou fazer o gráfico dos dois. Então eu tenho aqui o vetor, vamos chamar de vetor base, não confundir com o conceito de base de espaços vetoriais, mas o que eu estou chamando aqui de vetor base é o vetor em torno do qual esse aqui será feita a reflexão. Esse vetor vai ser feita a reflexão em torno desse aqui. Definindo a matriz da transformação linear, aplicando essa definição da matriz, mas já substituindo esse valor de A, a matriz assume essa forma, assume esses 4 valores. Defino um vetor B, que vai ser usado para mostrar que a transformação da soma é igual à soma das transformações. Então eu tenho 2 vetores aqui para fazer a reflexão e depois vou fazer a reflexão da soma desses 2 vetores. E defino o vetor C como A vezes B, ou seja, o vetor C é a rotação, a reflexão de B. É a nossa matriz A multiplicada pelo vetor B. É a definição da transformação linear em questão. Então, com essa nossa transformação linear aqui, que vai ser o A, esse daqui é o vetor B, nós vamos encontrar um vetor C. A, B e C. E a gente já pode aqui observar se essa reflexão vai ser feita direitinho. E a gente observa que sim. Eu tenho aqui o vetor inicial, a reta em torno da qual vai ser feita a reflexão, e esse é a transformada deste. Ou seja, esse vetor é esse refletido, como se essa reta fosse um espelho. Esse aqui é esse vetor refletido em torno desta reta. Só para a gente ver que isso realmente funciona, a gente pode modificar o valor de A aqui, para ver que a reta vai mudar, o vetor original vai mudar, mas o resultado vai continuar sendo uma reflexão. Então nós temos aqui uma reta um pouco menos inclinada, o vetor de componentes 1, 4, e agora aplicando as transformações lineares, nós temos o vetor 1, 4 e o vetor 4, 1, que é a reflexão do vetor 1, 4 em torno deste vetor, em torno desta reta. Agora, nós vamos definir um outro vetor para a gente efetuar a soma dos dois e verificar que a transformada da soma é igual à soma das transformadas. Então, vou definir o vetor menos 1, 4. F vai ser a transformada desse vetor, A vezes E. Então, A vezes E é a transformada do vetor menos 1, 4.
O G aqui está com a mesma fórmula de F, também vai ser transformado. E eu vou agora calcular, vou formar uma flecha com os valores menos 1, 4. Né? Esse valor aqui foi definido simplesmente como um vetor. Para definir a flecha, eu tenho que dizer, olha, pega a primeira posição desse vetor e pega a segunda posição desse vetor. Definir a flecha. Agora eu vou definir esta mesma flecha para o vetor G. Lembrando que o vetor G é a transformada do vetor E. Então, estou definindo os dois aqui. Agora, estou definindo um outro vetor A6, uma flecha A6, como sendo a soma de E com B. Porque eu quero representar a soma, né, e fazer a reflexão dele. E agora estou representando a soma das transformadas. Né? Lembrando que C é uma transformada, G é outra transformada. Né? E eu estou somando os dois para obter a soma das transformadas. Fazendo o gráfico de todo mundo, está aqui um vetor, vamos chamar de vetor U, aqui está o vetor V. Eu tenho aqui a soma U mais V. Tem aqui a soma de U com V. É esse vetor aqui. Se esse é o vetor U, esse é transformada de U, porque é o vetor U refletido. Se esse é o vetor V, esse é a transformada de V, porque é o vetor V refletido em torno desta reta. E esse é o vetor U mais V, portanto, aqui eu tenho a transformada de U mais V. Eu tenho este vetor refletido nesse, origina esse. E é fácil a gente perceber que esse vetor aqui, que é a transformada da soma, ele também é igual à soma das transformadas. Se a transformada da soma é igual à soma das transformadas, eu estou respeitando essa definição de transformações lineares. Daqui fica fácil perceber que esta condição também se verifica. Se eu pegar um vetor desses aqui, multiplicar por um escalar 2, ele vai ficar com 2 vezes o tamanho. Fizer a reflexão dele, eu vou ter aqui uma reflexão com 2 vezes o tamanho da transformada. Então, essa propriedade aqui é mais fácil de ser verificada. Vamos voltar aqui o coeficiente angular da reta para 2 para verificar os nossos novos gráficos. E aí a gente verifica inicialmente a reta, o vetor em torno do qual o vetor que vai ser refletido nesta reta, a reflexão desse vetor na reta, e agora o novo vetor, a soma dele, né, os dois vetores, a soma dos dois, a reta em si, a transformada de U, U transformada de U, V transformada de V, U mais V, transformada de U mais V, que é igual a transformada de U mais transformada de V. Então, não importa que valor a gente escolha para o coeficiente angular a gente sempre vai verificar essa propriedade aqui. Está aqui agora tudo bem pertinho, mas continua respeitando U transformada de U e assim por diante. Transformada da soma, que é igual à soma das transformadas. Então, aqui está verificado o nosso terceiro exercício. E aqui a gente fecha oficialmente a aula 6. Não se esqueçam de assistir a aula 7, que trata de núcleo e imagem. E em seguida, alguns exercícios sobre núcleo e imagem, e mais depois algumas videoaulas que fecha o curso de Álgebra Linear 1. Não se esqueçam de dúvidas, ilustrandas@gmail.com, nossa página no Face, nosso canal no YouTube e o nosso website. Agradeço a atenção, um abraço e até a próxima videoaula.